Então, nessa visão geral sobre os elementos químicos e a diversidade deles na natureza, no universo, houve também a necessidade de organizar todas essas informações. Claro que essa necessidade ela não surgiu no século XX, surgiu um pouco antes. Só para vocês terem uma ideia, ali no século 17, 18, já se conhecia mais ou menos 60 elementos químicos diferentes. Então imagine vocês, 60 elementos químicos diferentes, com características físicas e químicas diferentes, com várias informações, e isso tudo não tinha uma organização. Não era fácil o acesso a essa informação. Então, havia necessidade de organizar isso, tá, de uma forma que a gente obtivesse a informação de um modo mais fácil. E aí, eu vou mostrar para vocês as primeiras formas de tentativa de organização, certo? Das informações desses elementos químicos, para até a tabela periódica atual, que é justamente uma síntese, certo? Um resumo das principais informações dos elementos químicos para diferentes estudos. Em 1850, gente, como eu já falei, mais ou menos 60 elementos químicos aí já eram conhecidos. E uma primeira tentativa de tentar organizar todos esses elementos químicos foi organizar eles em propriedades físicas e químicas semelhantes. E aí a primeira tentativa que se teve, ou uma das primeiras tentativas que se teve para isso, foi feita por Dobereiner, onde ele conseguiu, né, de acordo com as propriedades físicas e químicas análogas, verificar que havia grupos de 3 elementos químicos que tinham propriedades muito parecidas. E aí deu essa primeira organização. Ao invés de você ter essas informações de 60 elementos químicos diferentes, ele mostrou que a gente poderia agrupar em 3 em 3. Que esses elementos químicos tinham algumas semelhanças entre suas propriedades físicas e químicas. Então, organizou de uma forma um pouco melhor. Uma segunda tentativa foi feita por Chancantois, que além de verificar aquilo que Dobereiner tinha trazido, tá, ele ordenou esses elementos químicos, essas trincas, vamos dizer assim, ou tríades, em ordem de peso atômico. Tá? Então, ordenando em peso atômico e de 3 em 3, o que ele verificou? Que havia a formação, certo, de uma estrutura que ele chamou de parafuso, tá? Ou de parafuso telúrico, onde haviam grupos com propriedades químicas e físicas parecidas, certo? Estavam numa mesma coluna, quando se ordenava elas em peso atômico crescente, de ordem crescente. Outra tentativa também bem conhecida foi feita por Neulands, ali em 1863. Vejam vocês, após a construção da ideia de átomo de Dalton, mas antes da ideia de átomo de Thomson. A gente está ali naquele meio. Então, Neulands, que era um músico, certo? E se tinha na época, e até hoje se tem uma visão de que há uma similaridade na natureza entre coisas macroscópicas, ou seja, coisas que a gente consegue interagir, consegue perceber, com coisas microscópicas. O que Neulands fez? Ele fez uma certa analogia também com as notas musicais. Então, ele ordenou em ordem crescente de peso atômico, colocou as colunas com propriedades físicas e químicas análogas e ele verificou que se a gente andasse 7 para cá, no oitavo havia uma repetição nas propriedades físicas e químicas dos elementos químicos. Isso semelhante às notas musicais. Neulands, então, foi uma pessoa que trouxe uma mistura daquelas ideias anteriores. Ele ordenou também em colunas os elementos químicos que tinham propriedades físicas e químicas semelhantes e colocou em ordem crescente também de peso atômico. Ao invés de ele fazer uma estrutura parecida com um parafuso, ele colocou isso no plano. Essa forma de organização ela foi muito interessante até o cálcio. Até o cálcio se verificava esse padrão em que essa organização até o 7º elemento químico e no 8º havia uma repetição dessas propriedades, porém, após o cálcio não se via
ou não se observava esse padrão. Então houve a necessidade de uma organização que abrangesse ou ampliasse os outros elementos químicos que estavam fora desse tipo de organização. Então surge uma ideia simultânea desses dois pesquisadores, Mendeleev, que é um russo, e Mayer, que é um alemão. Então Mendeleev e Mayer constroem uma forma de organização muito parecida com a tabela periódica moderna. E por isso eles são tão importantes, são tão lembrados quando a gente fala de tabela periódica. Mendeleev analisou a composição das substâncias para saber quantos átomos de cada elemento químico formavam seus constituintes. Então Mendeleev pegou uma grande quantidade de informação e verificou como esses átomos de cada elemento químico se comportavam quando se ligava aos outros elementos químicos ou quando estavam ligados a eles mesmo. Ele pegou uma grande informação do comportamento ou da composição da substância dos elementos químicos e tentou visualizar um padrão aí nesse comportamento. E comparou esses dados, tá, que ele obteve com as propriedades químicas apresentadas por essa substância. Então isso aqui já estava mais ou menos dado, porque se a gente for olhar as organizações anteriores dos elementos químicos, consideravam o quê? Uma ordem crescente de peso atômico e propriedades químicas e físicas semelhantes. Isso já se tinha, Mendeleev já conhecia essa ideia. O que ele fez foi o quê? Analisar a composição de grandes quantidades de substâncias. Então ele pegou uma grande quantidade de informação e comparou isso com as propriedades químicas dessa substância. Então, para a gente ter uma ideia, gerou um quadro parecido com isso. Então o que ele verificou? Olha, elementos químicos que têm propriedades químicas e físicas semelhantes, por exemplo, lítio, sódio e potássio, que se encontram, por exemplo, na mesma coluna, eles se ligam, por exemplo, ao cloro e a outros átomos de maneira semelhante. No caso aqui do cloro, o lítio se liga em pares, né? Um de lítio para um de cloro, um de sódio, um de cloro, um de potássio e um de cloro. Quando a gente vai para as outras grupos ou outras colunas, o que se verifica? O comportamento entre eles é semelhante, porém é diferente entre outras colunas. Aqui se ligam a 2 cloros, aqui se ligam a 3 cloros, aqui se ligam a 4 cloros. E aí, conforme a gente vai passando as colunas, há uma diminuição no número de cloros em que esses elementos químicos se ligam. Tá? Então, se você for notar, há um padrão. Né? Você chega até o 4 aqui e depois desce até o 1 novamente. Com base nessas informações e com as informações das organizações desses elementos químicos anteriores que eu falei para vocês, eles constroem uma proposta de organização desses elementos químicos. Então está aqui a ideia de Mendeleev, quando ele levou em consideração todas essas informações. Então, se a gente for ver e a gente rotacionar, né, essa tabela ou essa forma de organização que ele está aqui, é muito parecido com aquela tabela periódica moderna que eu mostrei para vocês lá no início. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui esse grupo aqui, ó, carbono, silício, a gente vê um ponto de interrogação e o estanho, tá? Isso aqui é análogo ao que se tem na tabela periódica moderna. Tá? Esse grupo aqui. O que se distingue? Ao invés da tabela periódica moderna, essa organização está em linha, ela está em coluna. Então é como se a gente rotacionasse isso aqui. E uma das grandes sacadas que Mendeleev teve foi o que? Quando ele fez essa organização, ele notou que tinha alguns locais em que não se conhecia essas informações ou esses elementos químicos. E ao invés dele pular isso aqui, ele deixou esse quadradinho apostando que havia a existência desses elementos químicos, porém, até o momento, eles não tinham sido descobertos. Então, essa forma de organização também impulsionou pesquisas para descobrir justamente que elementos químicos são esses. Então, o elemento químico que foi descoberto depois, tá, e que foi previsto por Mendeleev, para vocês terem ideia, ele previu e colocou na sua previsão quais seriam essas propriedades físicas e químicas.
Passado que 16 anos, de fato, foi descoberto essa previsão de Mendeleev. Tá? E se a gente for ver as informações, elas estão muito próximas. A descoberta foi o quê? Do elemento químico conhecido como germânio. Mendeleev tinha dado um outro nome, certo? Mas ele foi conhecido, ou ele é conhecido até hoje como germânio. E esse germânio ele é importantíssimo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de aplicações que esse elemento químico tem na sociedade de hoje. Então ele é usado para fibra ótica, para semicondutores, em alguns equipamentos, tá? Óticos, microscópios, joias, quimioterapia, catalisadores e na medicina nuclear. Então a gente vê o quê? Que essa forma de organização deu ou impulsionou a descoberta de novos elementos químicos que são muito importantes hoje na nossa sociedade. Então aqui está o germânio, tá? É um metal meio branco prateado, muito bonito por sinal.